Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Alegria tarde. de Viver. Boa tarde, sim, é tarde para mim, portanto eu cumprimento as pessoas como boa tarde. Ok. Não é? Até podem estar a ouvir isto às 3 da manhã, na discoteca. Bom Não é? início de noite. Sim. Eu tenho um tema para ti, que é, eu esta semana tenho vindo a fazer caminhadas. Para quê? Porque sim. Porque Ok? sim. Sim. Gosto de caminhar. Descobri esta semana. Sabe, tens noção que nós já evoluímos para lá disso. Eu sei. E eu pensei nisso. O ser humano, hoje, Não, a eu partir do pensei momento em que nisso. inventaram as segways e as motas e as scooters E os carros. e os carros, Eu sei. até as bicicletas, mesmo as bicicletas já superámos, mas não há Certo. necessidade das pessoas se deslocarem, Não, eu já- se locomoverem através de passos. E era precisamente sobre isso que eu queria falar, que é... Eu descobri que é precisamente por ter gostado de caminhar por lazer, por hobby, ou seja, tenho um passatempo caminhar, quando na vida Começou normal... esta semana esse passatempo. Começou este passatempo Sim. e percebo agora o porquê de eu ser contra máquinas do tempo. Porque isto iria ser altamente ofensivo para com todas as gerações anteriores ao século XX. Que caminhavam porque tinham de caminhar. É isso. Eu chegar ao pé delas e elas perguntarem... primeiro, se eu lhes perguntasse que passatempos é que elas têm, elas batiam-me, não é? Porque Sim. aquelas pessoas não tinham passatempos. Algumas só tinham passatempos. Certo. Mas eu estou a falar de pessoas da minha classe, Sim, ok? Os trabalhadores. Sim. Está bem? E então, ponto 1, era logo ofensivo por perguntar se elas tinham passatempos. Ponto 2, se eu dissesse que um passatempo... Depois explicar o que era um passatempo. O meu era caminhar... Quando eu ouço muitas vezes pessoas da geração, sei lá, dos meus pais ou da minha avó, que me dizem assim: eu quando ia trabalhar, saía de Aradas e ia a pé até Eixo. Que estamos a falar de quantos quilómetros? Pá, aí 1000. 12, Ok. 14. Sim. Pá, e iam a pé trabalhar e voltavam. Isto hoje é, fim do dia, exercitar. Quer dizer, e o dos bons, não é? Porque se Certo. for 14 para um lado, 14 para o outro, é tipo ir ao Porto a pé, de Ovar ao Porto. Certo. Já viste? Sim. E eu penso, algo que hoje é, pronto, fixe, pelo menos passou a ser esta semana para mim, seria altamente ofensivo eu ter uma conversa destas com uma pessoa pré-século XX. Não seria. Se calhar sempre se caminhou por passatempo. Não, tipo... Vou fugir de uma guerra. Fomos invadidos, estou a caminhar para outro país. Ou para destruir um anel, não é? Ou para destruir um anel, certo? Sim, era o que se fazia ou para ir nesse tempo. trabalhar. Sim, Porque não Tinhas- tenho outro meio de transporte. porque és um hobbit e pediram-te para destruires um anel. Lá e está. E tu tiveste de ir até à Terra-média a pé e ele, tipo, o Bilbo virava-se para ti: eu caminho porque tenho de salvar o mundo, a Terra-média. Sim. E tu: não, para mim é por passatempo. Ele ficava mesmo ofendido. Não é ficava. Então, como assim? Eu podia ficar no Shire a Sim. beber cerveja e outras isso. cenas, São passatempos. certo? Mas vou caminhar porque tenho este fardo em cima de mim, senão o mundo vai ser destruído e tu fazes isto porque te apetece. Sim. Pá, pronto. Opa. É isso que eu acho que poderia ser temporalmente ofensivo. Mas como qualquer coisa, Eu caminhar eu acho um bocado seca, sinceramente. depende dos sítios onde caminhas, não é? Depende. Não. Não, é sempre seca. Ou seja, o ato de meteres uma perna à frente da outra é seca. Se for só por isso, imagina, se for caminhar para ir para um sítio, eu vou pelo menos na expectativa de chegar a esse sítio. Certo. Não é? Olha, tenho de ir ali a um sítio trabalhar, ou beber um fino, ou Sim. qualquer coisa. Ok, tenho de ir ali ao frigorífico buscar alguma coisa. Sim, longe. Sim. Sim. Isso aí, pronto, tenho essa expectativa. Gosto de caminhar porque, ok, estou a fazer porque tenho de fazer. Agora, olha, vou caminhar sem destino para Não é ver sem a destino. natureza. Nunca é sem destino, não é? Vou caminhar até ali e volto para trás. Ok,
Isso ainda é pior. Isso ainda é pior. Sim. Pior do que sem Se é- Tu és se é- tipo, caminhar para ti é tipo o David Carradine no Kung Fu, não é? Se é para voltar para trás, para o mesmo sítio, para que é que foste? Não é? Isso é para tudo, não é? Isso é dizeres a um gajo de Fórmula 1. Sim. Já conheces, para que é que vais dar 80 voltas? Ainda não conheces? Eu digo isso. Diz Ao isso. gajo- a todos os gajos de Fórmula 1 que me aparecerem à frente, eu digo É isso que isso. tu dizes. Andas aí às voltas. Mas valia ficares parado, Sim. se é para isso, não é? Sim, sim, sim. Agora- Ou então, Agora, se for corrida de Fórmula 1, sei lá, de ir de Porto a Lisboa e depois ele ficar uns dias em Lisboa, sim, ok, aí corrida percebo. de Fórmula 1 para ir para Lisboa. Ok. Aí percebo, ele tem de ir a Lisboa, aproveita a viagem, não é? Porque senão é só queimar pneus e combustível sem necessidade nenhuma, se é só para andar às voltas, não é? Certo, mas estamos a falar de um tipo de atividade que não é tão agressiva para o ambiente, não é? Que é caminhar. Sim, Eu fiquei naquela. Eu vi que há pessoas no meu feed que fazem eu acho que é um desporto que é trail, trail. que é Sim. correr em montanhas. Ok. Epá, eu falei com um gajo no outro dia que foi a uma prova nos Alpes que era 150 km em 40 horas que ele tinha de fazer. Mas é trail. Não sei o nome disso. Ah, Era a correr, mas tinha partes em que era a subir, ele andava com aquela espécie de ski de andar. sim. E, muito agressivo isso. Epá, 40 horas sempre... E ele é coisa que esse tipo é a coisa que mais adora, é correr maratonas, ultramaratonas, essas provas. E eu, não percebo. Juro Não que, compreendes isso. juro que não percebo. Não, eu lá está. Eu até fiquei naquela de... Andei a pesquisar o que é isso de trail e até pensei, deve ser fixe fazer um marão a correr. Por cima. Sim, tu começaste a andar esta semana. Não. E pensei já ir para cima de montanhas. E já queres ir... Olha, eu vou Sim. subir o Everest. Eu comecei a andar como Que- se fosse uma coisa... Sim. Comecei a andar. É Tens um ano, começaste Sim. a andar e queres já fazer uma maratona. Não é Quem isso. faz os passadiços de Paiva, já estás a pensar no Everest a seguir. É isso. Pá, uma pessoa Ok. tem de ter ambição. Subiste a escada de shopping, já diz, quem sobe isto é o primeiro passo. Não, Deixei no de fundo- andar de elevador. No não é? fundo é assim que começa, não é? Tipo, um É trail, preciso é ter ambição. um trail faz de metro a metro, não é? Conquistas. Foi o que ele me disse, é fácil. É tipo, pensas num metro a seguir sempre. Uau. E vais fazendo, e vais superando, e vais, ok, só mais um bocado, só mais um bocado, só mais um bocado. Agora eu penso, o stress, a mim, não, é o cansaço físico, obviamente que é uma questão. Mas eu digo, se eu metesse uma empreitada dessas, ia preparar-me fisicamente, não é? Minimamente. Portanto, Não ias logo fazer. o Ed Izzard decidiu que ia fazer Não sei quantas maratonas. 30 maratonas em 30 dias, E sem fez. preparação. E fez. Estás a ver? Portanto, isso é uma cena. É se tu meteres na cabeça que fazes, acabas por fazer e se te esqueces. Mas a mim, o que me estressa numa situação hipotética em que, por absurdo, eu decidia meter-me numa empreitada destas, é a minha cabeça. O que é que me ia ocupar? Eu às vezes tenho de andar 1 km e já estou, nunca mais chego. Fogo. Eu ia estar 40 horas a dizer mal da minha vida. Mas Isto não porquê? pode fazer bem. Certo, mas isso tens de ter uma... Sei lá, tens de te predispor para pensares que vais fazer aquilo. Ou não? E ouvir podcasts? Por exemplo... Não. Porquê? Não podes porque estás-te a distrair. Vais correr 40 km com um telemóvel atrás. Vai fazer peso. Aí o problema é o peso. Mas Sim. podes levar uma daquelas mochilinhas E levas. onde levas Com água, água. podes lá pôr o telemóvel, sabes disso? Pá. Não, o telemóvel é que não. Mas se eu tivesse telemóvel ia querer cair na tentação de ver as atualizações, não é? Das redes sociais e distraía-me. Ai, opa, não. Portanto, já vês o que é? Tu estás 40 horas contigo próprio. Sim. Ias a pensar em quê? Eu nunca mais chego. Raio esparta, porque é que eu me meti nisto? Devia estar bêbado quando aceitei vir aqui. Epá, não, eu acho que faria também, não no sentido de, epá, quem me dera estar sozinho nas montanhas. Não é esse. Para mim não era esse o que tinha em mente. Seria sempre ir com malta que quisesse fazer. Íamos a conversar. Não, aquilo é cada um por si. Está bem, mas estamos a falar de uma coisa ridícula, não é? Agora, estou a falar
ou caminhar ou fazer um trail que não seja uma coisa perfeita, vou já participar nos campeonatos do mundo disto. Sim. Não, pá, ir caminhar para a montanha. Ok. Acho que podes ir a conversar. Não, se for na prova não podes. Tá bem, quem te disse? E vais Quantas a co- pessoas é que vão fazer meia Vais maratona? a conversar o quê com um gajo desses? Ai, que assunto é que eu vou assim? Não, e arranjar alguém que tivesse... Primeiro, tínhamos um encontro antes, para ver se tínhamos interesses em comum. Não, eu estou a dizer, aquilo é uma corrida, não é? Podem estar a conversar contigo só para te cansar, para tu chegares em último. Não Pá, é? mas por acaso, cansa-me menos ir a conversar, por exemplo, quando vou correr, do que quando vou sozinho com os meus pensamentos. Mas tu ires a conversar, estás a gastar fogo desnecessariamente. Mas é mais fácil para mim, Pá, confesso. eu sou como o Trump, que é o Trump, também a justificação dele para não fazer exercício É. era que nós temos uma bateria limitada. E se tu Ah. gastasses em esforços desses, estavas a deitar diminuir. fora a tua energia. Sim, sim. E então, por isso é que o mais saudável é estar parado no sofá. Eu espero que as pessoas percebam que eu estou a ser irónico. Acho que não percebem. Achas que não? Acho que não. Não estou a ser irónico quando digo que não era capaz de fazer uma prova dessas. Mas dou valor e acho que sim, senhor, andar por andar, sem ser tipo... Olha, por exemplo, já gostas tanto de andar. Tu vieste, por exemplo, Comecei a gostar esta a semana. seres... Já que és agora um entendido em andar. Sim, já que és um especialista na arte do caminhanço, tu vieste, por exemplo, a trabalhar como segurança de um shopping ou assim, em que a tua profissão era andar, Era andar, a não. patrulhar. Não, mas eu lembro-me de um amigo de liceu, quando entrou para a universidade, e entrou para Economia, na FEP, o sonho dele era acabar a universidade e ser vigilante de uma fábrica à noite. Porque o que ele queria era ler. E então ele sabia E que... conseguiu? Não, foi trabalhar para uma consultora. Oh, Entretanto mudou. Porque a ideia dele era precisamente o estar sozinho à noite, fazer uma ronda numa fábrica quando não estava ninguém a trabalhar, e a seguir pegava no seu livrinho e pumba, pumba, pumba. eu às vezes penso nisso. Era um bom trabalho? Não era um bom trabalho. Para Mas, ti? Um trabalho onde pudesses ler. epá, não era bom. Certo? Não, tipo, Porque partes do princípio que vais arranjar Sim. um trabalho do qual não gostas. Pois, é só por isso. Só por isso é que dentro do mal Uhum. de ter de arranjar um trabalho, esse não era dos piores. Não, eu também acho que não era dos piores, mas o caminhar... Tipo, Eu penso muitas prefiro isso a trabalhar num call center, de longe. Ah, sim. Também. A levar abuso de pessoas só... Concordo. Ao menos estás na tua. Agora, se aparecem terroristas na fábrica, estás lixado. Opa, sim. Vão-te culpar a ti. Mas a Não é? probabilidade é muito baixa. Depende do tipo de fábrica. Sim. Não, e não tinha de ser uma fábrica. Podia ser de segurança, sei lá. Os de shopping trabalham bastante. Depois trabalham. Pessoal que rouba lojas e assim. Ainda por cima não podem fazer nada. Só podem meter medo. Sim. Não podes bater num... Não, e não só. Eu se fosse de shopping era ao turno da noite. Da meia-noite às 8. Sim, esse é bom. Esse deve ser fixe. Tá? Isso é fixe. Não tens fila nenhuma nas lojas. Olha os senhores. Tá? Tá, Ok. sim. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.